Meu nome é Consolação Moanes, eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais, e sou trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Garcia. Nós saudamos fraternalmente aos internautas que estão assistindo ao 3º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. O nosso tema é a passagem do Evangelho da conversa de Jesus com a mulher adúltera. E João relata no Evangelho, no capítulo 8, versículos 3 a 11, que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. É uma bela passagem, de uma beleza comovente, essa passagem da mulher adúltera. O diálogo acontecido ali na praça de Jesus com aquela mulher tornou-se um verdadeiro escândalo, como era esperado. Aquela mulher havia sido pega em adultério e a lei de Moisés era muito severa. Ela mandava que se lapidassem, que se apedrejasse até a morte as pessoas que eram pegas em adultério, especialmente as mulheres. E nós vemos que Jesus, surpreendentemente, não censurou o delito. Ele não recomendou que aquela mulher fosse lapidada. Ele não julgou aquela mulher, mas ele não liberou a mulher da responsabilidade. Ele não a considerou inocente. Ele apenas não a julgou, não a condenou. O olhar de Jesus para aquela mulher, como era o olhar de Jesus para tantos outros equivocados que se aproximavam dele, era um olhar amoroso, um olhar compassivo, um olhar bondoso, sem julgamentos, sem censuras, orientando e compreendendo as atitudes, as imperfeições e as fraquezas das pessoas. Jesus reporta-se, então, à leviandade dos acusadores e que aqueles acusadores, que muitos deles estavam incursos no mesmo crime. E tal atitude havia desconcertado os intrigantes e os vingadores gratuitos,
que se rebelavam contra essa chaga terrível da sociedade, que é o adultério. Esquecidos de que, ao lado da caída, encontrava-se o comparsa, aquele que tombara no mesmo erro junto com ela. Passada a surpresa, a multidão debandou-se. E Jesus ficou ali, na praça, com aquela mulher, ele de pé com a mulher ao seu lado. E Jesus trava um diálogo belíssimo com ela, perguntando para ela: onde estão, mulher, onde estão aqueles que te condenaram? E ela disse: ninguém, Senhor, me condenou. E Jesus disse para ela: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então, nessa passagem, nós tiramos várias lições, vários ensinamentos. Nós vamos ver que os escribas e os fariseus, que levaram aquela mulher ali para ser apedrejada, eles estavam armando uma armadilha, uma cilada para Jesus. Porque se Jesus dissesse assim: obedeçam à lei de Moisés, que manda que se apedreje até a morte a mulher, eles iriam dizer: mas onde está o ensinamento de amor e de perdão que vens pregando? Se Jesus dissesse: não apedreja, eles iam dizer que Jesus estava contra a lei de Moisés. Mas Jesus, que lia no coração dos homens, que sabia das intenções, Jesus não respondeu nada. Ele se abaixou e começou a escrever na terra, no chão. E segundo Amélia Rodrigues, numa de suas obras, ela vai dizer que Jesus escrevia os defeitos, os erros daquelas pessoas que estavam ali prontas para apedrejarem aquela mulher. E ao ler aquilo que estava escrito ali na terra, aquelas pessoas jogavam as pedras fora e iam se afastando, um por um, a começar pelos velhos, porque os velhos erraram mais. Os velhos falharam mais na sua caminhada do que os jovens. Então, eles se afastaram. E quando nós pensamos nesse gesto de Jesus, nessa atitude de Jesus, dele se agachar e escrever no chão, nós podemos tirar um ensinamento daí também, que nós não devemos tomar nenhuma decisão no calor da emoção, que nós devemos contar até 10, contar até 100, antes de tomar qualquer atitude, quando uma situação muito grave se apresenta para nós, e nós não agirmos intempestivamente para não nos arrependermos de atitudes, de palavras, de pensamentos que nós venhamos a exteriorizar no momento de uma grande comoção, de uma grande emoção. Então, esse também é o ensinamento. E lendo no Evangelho e vendo aquelas pessoas com as pedras nas mãos, prontas para atirarem aquelas pedras na mulher, nós ficamos pensando, olhando assim bem para dentro, para o nosso interior, quantas vezes nós estivemos com pedras nas mãos para atirar nas pessoas, julgando, condenando, não tendo misericórdia, não tendo indulgência, não conseguindo perdoar os erros das pessoas, esquecidos de que nós também precisamos o tempo todo da indulgência das pessoas para conosco, porque nós erramos muito também, cada um de nós.
Então, quando nós olhamos para o outro, se nós tivermos, nos conhecermos bem e tivermos humildade e compreendermos a importância da indulgência, nós não vamos mais atirar pedras nas pessoas, porque nós vamos entender que aquela pessoa tem fragilidades como nós também temos. Então, Jesus conversando, né, com essa mulher e falando com ela, vai e não tornes, vai-te e de futuro não tornes a pecar, também é uma lição para nós. Nós nos esforçarmos para esse trabalho de reforma íntima que nós precisamos fazer, de nos melhorarmos a cada dia, não recairmos nos mesmos erros. Porque, dado nosso atraso espiritual ainda, o nosso atraso moral, nós ainda erramos muito, nós caímos muito. O problema não é cair, o problema é permanecer caído. O problema não é errar, é permanecer no erro. Então, o que nós precisamos fazer? Nos levantarmos e fazer um esforço de não cometer mais aquele erro, de nós mudarmos interiormente, nos transformarmos. É o que Kardec fala no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para domar as suas más inclinações. Então, é esse esforço que é importante para nós. Claro que nós ainda estamos longe de conseguir a perfeição, apesar de Jesus ter dito, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa perfeição, nós sabemos, é uma perfeição relativa, mas nós fomos criados por Deus para nos tornarmos espíritos puros. Não importa quantos milênios essa condição ainda vai demorar de nós conseguirmos, mas a evolução, o crescimento espiritual e moral é certeza que nós temos. É lei de Deus, é lei divina essa questão da evolução. Então, nessa passagem, Kardec vai dizer, ele incluiu essa passagem da mulher adúltera no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os que são misericordiosos. E Kardec vai comentar essa fala de Jesus em que ele disse, atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento do pecado. E Kardec vai dizer que essa fala de Jesus faz da indulgência um dever com todos nós. Todos nós precisamos aprender e ter o dever de sermos indulgentes com o outro. Porque ninguém está isento de erro, como eu disse antes. E nós não devemos, Kardec diz aqui, que essa fala de Jesus nos ensina a não julgar com mais severidade o outro do que nós julgaríamos a nós mesmos. E nem condenar o outro aquilo de que nos absolvemos. Então, às vezes, nós somos muito indulgentes conosco e muito severos ao julgar o outro. E Jesus nos asseverou várias vezes no Evangelho que nós não devemos julgar, porque nós julgamos segundo as aparências. Deus julga, Deus é que conhece o nosso interior. Então não nos cabe julgar. Cada um vai responder perante a sua própria consciência.
de todos os erros, de todos os acertos, de todas as virtudes conquistadas, aquelas que não foram conquistadas. Então, cada um vai responder perante a própria consciência. Porque na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos superiores respondem, na consciência. Então, lá no nosso íntimo, nós já sabemos muito bem o que nós devemos fazer, o que é bem e o que é mal. Mas ainda temos dificuldades com isso, né? Ainda para nós é difícil. Mas nós estamos aqui nesse esforço, nesse aprendizado. Hoje, nós já não fazemos muitas coisas erradas que nós fizemos no passado, remoto ou mais próximo. Nós já melhoramos em muitas coisas, mas temos muito mais coisas para melhorar. E quando Kardec fala sobre a indulgência, nós nos lembramos da questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, são essas três coisas, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, quando a gente lê nessa passagem da mulher adúltera, que não é Maria de Magdala, muita gente confunde, acha que a mulher adúltera é Maria de Magdala. Não é, essa mulher não tem nome. Essa mulher é a mulher adúltera. Não foi o evangelista João, não, nenhum evangelista colocou nome nela. Então, ela é a mulher adúltera. Madalena é uma história completamente diferente dessa da mulher adúltera. E quando a gente imagina a cena, né, naquela praça, no meio do povo, a humilhação que aquela mulher passou, porque antigamente as mulheres eram muito discriminadas, elas eram consideradas coisas. Eles debatiam, eles perguntavam se a mulher tem alma, porque eles não consideravam a mulher. Tanto que nessa passagem evangélica, nós vemos que para se cometer adultério, precisa de um parceiro, é um homem, uma mulher. Mas onde está o homem? Ele não apareceu aqui e ele errou do mesmo jeito que a mulher. Eles eram parceiros nesse erro. E, no entanto, só ela fora condenada. Então, quando a gente imagina a praça, Jesus de pé, com a mulher ao seu lado, conforme o evangelista diz, Jesus não estava nem acima, se sentindo superior, se colocando numa posição superior do que para com a mulher. Ele estava ao lado. Então, essa postura de acolhida, essa postura de amor, de compreensão, de indulgência, do não julgueis. Jesus não estava julgando, não estava condenando aquela mulher, ele estava amparando-a. Ele não foi conivente com o erro. Tanto que ele diz, vai, não tornes a pecar no futuro. Mas ele amparou a criatura, aquela que cometeu o erro. E quando a gente lê essa passagem, nós ficamos pensando na dificuldade do perdão. Como que para nós hoje é difícil perdoar. E nós, o dia que nós compreendermos que o perdão liberta, que o perdão é libertador, que a melhor coisa que nós podemos fazer quando nós somos ofendidos ou magoados, ou as pessoas são ingratas conosco, ou nos ferem, a melhor coisa é o perdão.
porque você não fica atrelado, preso àquela pessoa. Se ela não quiser o seu perdão, é problema dela. Faça a sua parte, perdoe, porque é fundamental para a nossa saúde, uma questão de saúde mental, saúde física, o perdão, nós perdoarmos. Porque, inclusive, Jesus diz assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E aqui no Evangelho também, Kardec vai chamar a nossa atenção para os inimigos desencarnados. Porque se você não quer ter inimigo encarnado, inimigo desencarnado é muito pior, é terrível, porque ele não tem corpo, você não o controla. Ele, de onde ele estiver, ele vai te influenciar, ele vai te prejudicar. Então a melhor coisa é nós perdoarmos. E esses processos obsessivos que acontecem nessas questões do não perdão, nós vemos isso se arrastar às vezes por séculos. Nós temos relatos na literatura espírita, como no livro Dramas da Obsessão, que é a psicografia da Dona Ivone Pereira, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, da família do Leonel, que sofreram muito na época da Inquisição em Portugal, e eles ficaram 400 anos num processo de obsessão mútua ali. Eles não conseguiam se desvencilhar, porque conforme Kardec diz, é uma teia, a obsessão é uma teia, ela envolve as pessoas, né? Ela prende as pessoas naquela teia. Então o perdão é muito importante para nós. Nós precisamos pensar sobre o perdão. Nós precisamos entender que a melhor coisa para nós é o perdão. Não vale a pena você guardar mágoa, você guardar ressentimentos, porque você ficará doente. Mentalmente, psiquicamente, fisicamente, espiritualmente, você adoece. Então a melhor coisa é o perdão. Mas o perdão, que muita gente às vezes acha que o perdão verdadeiro é muito difícil e até impossível, porque ele implica no esquecimento da ofensa, mas perdoar não tem nada a ver com esquecer. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Porque esquecer é do cérebro físico. O fato está registrado na sua memória, no seu cérebro físico. Então você pode perdoar sinceramente e se lembrar do fato, sem que aquela lembrança te cause mágoa, te cause raiva, te cause rancor, te cause ressentimento. Você lembra naturalmente daquele fato. Claro que o ideal é esquecer as ofensas completamente. Mas se você ainda não consegue, o seu cérebro registrou aquele fato. Então, você pode perdoar sinceramente, se lembrar do fato, sem que aquele fato desperte nenhum sentimento negativo em você. Então, por isso que é importante, esse capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, é riquíssimo nessa questão do perdão, porque quando, nas instruções dos Espíritos, nós temos aqui uma mensagem de Paulo Apóstolo, em que ele diz assim, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Então, Paulo está nos chamando para o perdão ao inimigo, que é um perdão
é pedir perdão para si próprio, perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade, e perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que a pessoa era. Mas por que nós estamos falando dessa questão do perdão? Porque na continuidade do caso, da história da mulher adúltera, Amélia Rodrigues vai nos relatar no livro Pelos Caminhos de Jesus, um capítulo que ela chama de Encontro de Reparação. E ela vai falar sobre o que aconteceu com aquela mulher depois que ela saiu ali da praça. Amélia Rodrigues, quem não conhece os livros da Amélia Rodrigues, precisa conhecer porque eles são belíssimos. Amélia Rodrigues comenta passagens do Evangelho de Jesus que os evangelhos não relatam, e ela fala dos acontecimentos espirituais após aquelas situações narradas pelos evangelistas. Então, nesse caso da mulher adúltera, ela vai falar que a mulher, naquela noite, o episódio já estava assim, sendo esquecido pelas pessoas, e até entre os discípulos, a mulher queria imprimir um novo rumo à sua existência. Ela queria sair daquela situação. Então, ela procurou Jesus na residência onde Jesus estava. E ela estava, assim, muito constrangida. E ela não conseguia esconder o constrangimento. E ela estava também, não conseguia esconder todo o drama e o sofrimento que a machucavam muito, devido à situação que ela havia vivenciado. Então, ela solicitou e conseguiu uma entrevista com Jesus. E, graças à interferência de Jesus, ela tivera a sua vida poupada. Então, Jesus a recebe. E, compreendendo a angústia que apunhalava o coração daquela mulher, Jesus permitiu que ela falasse. E ela disse para Jesus: eu rogo perdão por vir perturbar-vos a paz. Aí Jesus disse para ela, calmamente, com muito carinho, sem afetação, Jesus disse para ela, a verdadeira paz é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever que nada perturba. Fala tranquila que te ouvirei. E ela então conta, já chorando muito, ela conta a sua história. Ela estava se sentindo muito aturdida, diz ela, sem saber que rumo ela daria à sua existência. Ela havia lutado muito antes de tombar. Aquele homem que a seduzira rondara os seus passos como um lobo voraz ante a presa invigilante. O esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-a em solidão. Ela estava enferma da alma, sentindo falta de bondade, ela se permitiu enveredar e envenenar por tormentos, por sentimentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, ela disse para Jesus, buscando ser amada, eu me corrompi no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada, sem lar, agora ela estava padecendo o desprezo e a zombaria geral, sem saber que rumo daria sua vida. Aí ela disse para Jesus, peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança a fim de prosseguir. E Jesus olha para aquela mulher e percebe naquela alma tão ansiosa, tão aflita,
as dores da humanidade. Ele viu ali que, através dos tempos, a humanidade padecia essas dores. E ele vai conversar com ela, dizendo que a paciência e a confiança em Deus seriam as duas providências iniciais que ela deveria tomar, que iriam ajudar a se curar, a renovar a sua saúde. E que uma vez que ela havia cometido o erro, ela estava se sentindo com a consciência culpada. E ele disse para ela: não se preocupe com o que as pessoas pensam de nós. Não é importante. E a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é que é vital. Quando a pessoa se entrega à ordem, ao bem, é que ela pode usufruir da tranquilidade. Arma-te de humildade e confia no amanhã. A memória do povo é muito fraca, passa rápida, em relação às virtudes do próximo, mas é firme, clara e duradoura, referindo-se às faltas alheias, sempre recordadas com o ácido da acusação e o tempero da malícia. E Jesus disse para ela que o arrependimento se transforma em defesa daquela pessoa equivocada, que repara perante Deus e a sociedade o engano que ela havia cometido. E ela pergunta para Jesus: para onde irei agora? Aí Jesus disse para ela que ela deveria buscar a oportunidade de reparação e adaptar-se à situação atual, e que tivesse confiança no amanhã, porque as aves dos céus têm ninhos, as serpentes e feras têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde se agasalhar, e ele vive sob as estrelas. E que ela confiasse. E aí ele diz mais ainda, ele fala que a negligência do esposo ingrato e leviano não era respaldo, não era desculpa para ela assumir compromissos infelizes. E porque ele é doente também, vivendo num organismo comunitário, alienado do amor, ele não tem condições de estender-te a mão amiga quando dela necessitas. E no futuro, você vai depender de uma mão amiga, mas não a dele, porque ele é doente, ele não tem condições. E ela então, Jesus fala com ela, para ela seguir renovada, pela certeza do triunfo. Porque todo aquele que se levanta da terra, da queda, encontra apoio na fé e na luta para firmar-se. E ele diz uma última coisa para ela. O Pai Criador não desampara filho algum e vela devotado por todos nós. Vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam oportunidade de redenção, encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, eu estarei contigo, e a luz da verdade, no achote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. Então Jesus traçou um roteiro seguro para a mulher, que ela se arrependesse, que ele estaria sempre com ela, que ela tivesse confiança em Deus, que não abandona os seus filhos, e que se ela estava arrependida, ela merecia o amor de Deus e uma oportunidade de renovar-se. E a mulher foi embora. 10 anos depois, numa cidade chamada Tiro, numa casa humilde, de aspecto, mas rica de muito amor, havia uma mulher
que recolhia os peregrinos cansados e enfermos, aqueles que não tinham ninguém. Ela traía na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência. E ela reunia aqueles infelizes ali, curava suas feridas e lhes falava de Jesus. Então ela era muito querida e era muito respeitada por todos que a conheciam. Num cair da tarde, chegou ali, trazido por mãos piedosas, um homem coberto de chagas, numa penúria extrema, quase morto, sob o fardo de 1000 tribulações, de 1000 vicissitudes. Ela o recolheu com carinho, lavou-lhe as feridas, aliviou-as com ungüentos medicamentosos, deu-lhe um caldo reconfortante e o recolheu com muito carinho. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ele ouviu a mensagem de encorajamento daquela mulher que lhe falava de Jesus, enunciada essa mensagem com muito carinho. E a benfeitora desconhecida lhe falava com muito amor, com muito carinho sobre Jesus. Emocionado, muito fraco, ele indagou interessado: esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? E ela respondeu: sim, ele mesmo. Ele morreu por nós, mas voltou ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós o conhecestes para terdes a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci oportunamente, quando a mim ele salvou. Também eu tive a honra de o conhecer, respondeu o moribundo já quase sem forças, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. Mas o que vos fez ele para que fugisseis magoado? Salvou a minha mulher, que adulterara contra mim, e não me concedeu uma palavra sequer de consolo. Não pude compreendê-lo então. Abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados os anos, despertado e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda a parte, até que a doença me devorou o corpo, e aqui estou. A mulher o olhou, embargada pelas emoções, em desalinho, e ela se recordou da praça, do diálogo à noite com Jesus, 10 anos antes, reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Muito bela essa narrativa da Amélia Rodrigues, e nós vemos aqui o perdão verdadeiro. A mulher encontrou Jesus e se modificou. Traçou um novo rumo para a sua vida. Ela absorveu a mensagem de Jesus e colocou em prática. E ela repetiu para ele as palavras de Jesus há 10 anos passados: o arrependimento do erro, a confiança em Deus
e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor. Ela explica isso para ele. Ela não o recriminou, ela não o condenou, ela não o julgou. Com o mesmo exemplo, seguindo o mesmo exemplo de Jesus, que agiu dessa forma para com ela. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que o perdão não é impossível. O perdão deveria fazer parte da nossa vida, quando nós tivermos necessidade de perdoar alguém. Porque o ideal era que nós não nos sentíssemos ofendidos em momento algum e não necessitássemos de perdoar. Mas nós ainda nos sentimos ofendidos. Então, nós precisamos aprender a perdoar. E na passagem do Evangelho, da conversa de Jesus com Pedro, quando Pedro pergunta para Jesus: mas mestre, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão que pecar contra mim? E Jesus lhe diz: 70, até 70 vezes 7. E esse ensinamento de Jesus ficou para os séculos, para os milênios. E um dia, lá em Pedro Leopoldo, uma mulher conversando com Chico Xavier, disse para ele: Chico, eu passo muitas tribulações com meu marido. Eu tenho mais de 40 anos de casado, eu já sofri muito. Mas eu sou feliz porque eu sei que eu tenho um crédito com Deus. Porque nesses anos todos, eu já o perdoei mais do que 490 vezes. Mais do que 70 vezes 7. E Emmanuel, que estava ao lado, disse para o Chico: diga para nossa irmã que o que Jesus quis dizer era que perdoássemos 70 vezes 7 cada ofensa. Ou seja, perdoar até o infinito. Perdoar sempre. Porque nós somos perdoados por Deus em todos os momentos da nossa vida. Se nós tivermos certeza de que não vamos errar nunca, então nós podemos dizer assim: eu não perdoo. Mas nós vamos errar. E nós precisamos do perdão de Deus em todos os momentos da nossa vida. Quantas vezes nós também não magoamos, não ferimos as pessoas e nós somos perdoados? E nós nos recusamos a perdoar? Então é importante nós pensarmos sobre isso, de vivenciarmos a humildade, aprendermos que nós precisamos ser humildes. Aliás, no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança que Jesus fala é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles verão a Deus. O que são pobres em espíritos? São as pessoas humildes, mas não humilde de condição social. Humilde espiritualmente, moralmente, interiormente. Então, se nós não tivermos humildade, nós não conseguiremos vivenciar as outras bem-aventuranças do Sermão do Monte. A base de tudo é a humildade. E Emmanuel tem uma mensagem que ele diz que a humildade implica também em você não reivindicar coisas que você acha que você tem direito, em não reclamar, em não pedir nada. Então, isso para nós ainda é mais difícil. E nós, aos poucos, nós vamos aprendendo essa difícil arte do perdão. Esse aprendizado que só vai nos beneficiar. E uma outra situação que essa mulher nos dá exemplo também é do auto-perdão. Porque às vezes nós nos esforçamos para perdoar o outro e esquecemos de nos perdoar. E a pessoa se cobra
a pessoa fica aborrecida com ela mesma, a pessoa fica com a autoestima lá embaixo, porque ela não consegue se perdoar. Não, eu não podia ter feito isso, eu não podia ter falado assim, eu não podia, eu não deveria, mas falou, mas fez. Então se perdoe, levante-se e comece, recomece, dê mais um passo e se perdoe. Mas o que nós não podemos ou não devemos é nos perdoarmos e seguir cometendo os mesmos erros, porque isso não é bom. Mas quando fazemos o esforço de nos melhorarmos, de não cairmos, quando nós cairmos novamente, nós vamos pensar, errei, caí outra vez, eu achei que eu havia superado isso, vou me levantar mais uma vez, vou recomeçar e eu vou conseguir, eu tenho certeza. Porque muitas pessoas têm depressão, muitas pessoas são angustiadas, são melancólicas, muitas pessoas têm doenças no corpo físico, porque guardam mágoa, guardam ressentimento, porque não se perdoam. Então nós precisamos aprender isso. Essa mulher se perdoou. Ela seguiu adiante, sem olhar para trás. Ela seguiu o caminho dela, recomeçou a sua vida. E ela conseguiu, de uma tal forma, assimilar a mensagem de Jesus, que quando ela se viu defronte daquele que quase a matara, numa morte terrível que é a lapidação, ela conseguiu falar de Jesus com ele, ela conseguiu consolá-lo, ela conseguiu segurar-lhe nas mãos e falar de Jesus. É um verdadeiro exemplo para todos nós. Mas uma coisa que a ajudou também muito nesses anos foi o trabalho no bem. Ela se dedicar, esqueceu de si e se dedicou ao consolo, se dedicou a cuidar do outro, nessa caridade que vai além da caridade material, que é a caridade do doar-se para o outro. Doou-se integralmente. Então, trabalhar no bem é excelente para todos nós. Então, a nossa reflexão dessa noite, pensando nessa passagem de Jesus com essa mulher adúltera, é de muito rica, de muitos ensinamentos para todos nós. E que nós possamos, como essa mulher adúltera, nós que já conhecemos Jesus, que já conhecemos o seu evangelho, que já conhecemos os seus ensinamentos, nós colocá-los em prática no nosso dia a dia. Porque nós precisamos compreender os ensinamentos de Jesus, assimilar, compreender, vivenciá-los, no nosso dia a dia, para que nós possamos nos tornarmos melhores e podermos um dia dizer como Paulo: não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque é o esforço de nós nos tornarmos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Agradecemos aos internautas que estão assistindo ao 3º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. Muito obrigada.